3 passos simples para você começar a investir lá no exterior, a investir em ações americanas e mesmo que você tenha pouco dinheiro, é isso mesmo, investir em ações como Google, Apple, McDonald's, Coca-Cola, Disney, Amazon. Eu já vou te passar aqui algumas diretrizes, alguns caminhos para você seguir, para você começar a investir lá nos Estados Unidos. Eu sei que você deve estar pensando, pô, por que eu vou me dar o trabalho de investir lá nos Estados Unidos, sendo que eu posso investir nas mesmas empresas, ou pelo menos algumas delas, daqui do Brasil via BDR? E o primeiro ponto aqui que eu já quero trazer é porque eu não investiria em BDRs. Eu não acho tão interessante assim, principalmente para quem está começando e quer investir lá no exterior, lá nos Estados Unidos. BDR seria mais ou menos como se fossem as ações americanas, porém elas são negociadas aqui no Brasil. A maioria dessas BDRs geralmente é para quem é investidor qualificado, ou seja, para quem investe e já tem muita grana. Porém, as BDRs, eu considero, no meu ponto de vista, que elas têm uma liquidez muito baixa. Outro ponto, que para mim é um dos principais, que quando você investe em uma BDR, você está sujeito à regulamentação aqui do Brasil. Você não está diversificando e levando o seu dinheiro lá para fora, lá para os Estados Unidos, por exemplo. Você não está tirando o seu dinheiro aqui no Brasil. Então você está sujeito à regulamentação aqui do país. Então você não está diversificando e investindo em outros países. De fato, você não está investindo lá fora, você simplesmente está investindo em um recibo que representa uma ação, uma empresa do exterior, uma empresa lá de fora. Então o primeiro passo para a gente começar seria abrir uma conta numa corretora lá nos Estados Unidos, uma conta lá no exterior. Mas calma, fica tranquilo que hoje em dia esse processo é muito simples, porém você tem que tomar alguns cuidados aí. Tem algumas corretoras aqui do Brasil que tem algumas filiais lá fora, o que eu não acho assim tão interessante. Um outro ponto de atenção é que quando você investe lá fora, quando você começa a mandar o seu dinheiro lá para fora para investir, você tem que focar no longo prazo. Por quê? Porque senão você fica mandando o seu recurso aqui do Brasil lá para fora, ou caiu os dividendos lá na sua conta no exterior, fica fazendo essa movimentação toda hora daqui para lá e de lá para cá. O que vai acontecer? O seu patrimônio ele vai se deteriorando por causa dos custos. Os custos eles vão afetar demais. Vão assim acabar com o seu patrimônio porque você vai ter algumas taxas aí para pagar para fazer essa movimentação. Exemplo de algumas corretoras lá nos Estados Unidos que eu acho interessante. A Drive Wealth, TD Ameritrades, a corretora Avenue também. Agora tem o Banco Inter. Todas essas corretoras que eu mencionei, agora você abre conta de forma online. Antes você tinha que ficar, em alguns casos, mandando documentação e tudo mais. Hoje em dia é tudo online de uma forma muito simples e muito prática também. Outro ponto importante é que essas corretoras que eu acabei de mencionar, elas são asseguradas pelo SIPC. Esse SIPC ele é como se fosse um FGC aqui no Brasil. Caso a corretora quebre, esse órgão regulamentador aí, ele é responsável por garantir até 500 mil reais de investimento. Então é parecido com o FGC. Caso o banco quebre, o FGC vai lá e cobre até, se eu não me engano, 250 mil reais por CPF. O SIPC, ele também tem a mesma função com as corretoras. Se caso você invista lá e alguma corretora quebrar, esse SIPC ele consegue garantir até 500 mil dólares. Outro ponto sobre as corretoras que muita gente tem dúvida, tem várias formas de você mandar o seu dinheiro do Brasil lá para os Estados Unidos, do Brasil lá para o exterior para você investir. Você pode mandar pela remessa online, na Avenue e no Banco Inter. Você tem a própria forma interna ali, você pode mandar pelo aplicativo, se eu não me engano, você recebe em até um dia, é muito rápido hoje em dia o recebimento para você transferir o seu dinheiro do Brasil para lá, isso acontece de uma forma muito mais rápida. O próximo passo agora seria aguardar esse dinheiro cair lá na sua conta, lá na conta da sua corretora, para você investir nos seus ativos, nas empresas que você escolheu, nos REITs que você escolheu também. O processo é muito parecido com o processo que a gente faz aqui no Brasil. E uma coisa interessante que acontece aqui no Brasil, que você não vai ver isso acontecendo lá no mercado americano, por exemplo. Aqui no Brasil, quando você compra uma ação ou vende uma ação, essa liquidação ela tem o prazo aí de D+2, ou seja, o dia que você comprou ou vendeu a ação, mais 2 dias para esse dinheiro ser debitado, caso você compre a ação, ou para o dinheiro cair na sua conta
caso você tenha vendido a ação. Lá no mercado americano, essa liquidação ela é instantânea, você já compra ali, a ação já debita na hora da sua conta, ou quando você vende uma ação, o dinheiro também já cai na hora ali na sua conta. Pode olhar aqui no próprio site da B3, ó, quando você opera com prazo de liquidez, aqui em renda variável, seria de D mais 2 quando a gente compra ou vende uma ação. Uma outra coisa também que pouca gente sabe quando começa a investir lá no mercado americano, mas você já vai saber de antemão, é que dá para você comprar uma fração de uma ação. O mercado americano, o mercado fracionário, ele é diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil, com o mercado fracionário, você compra o lote de 100 ou o lote de uma única ação, que seria no mercado fracionário. Lá nos Estados Unidos, você consegue comprar pedaços de uma ação. Por exemplo, você consegue comprar 0,10, você consegue comprar 0,50, que seria ali meia ação. Diferente aqui do Brasil, a gente pode entrar lá no próprio site da B3 e ver todas as ações ali que a gente é dono. Lá nos Estados Unidos, funciona um pouco diferente. A corretora ela fica ali responsável pela parte das ações. Então o que acontece? Tem algumas ações que são extremamente caras. Por exemplo, se você for comprar aqui uma ação da Netflix, por exemplo, vai pagar $650. Uma ação do Mercado Livre, $1.772. É um valor muito alto. Isso aqui daria mais ou menos R$8.000 por uma única ação aqui de Mercado Livre. Outro exemplo seria aqui de uma ação da Mastercard. Você pagaria $459 por uma única ação. Você consegue comprar, diminuir, né, ainda mais o seu lote de uma fração. Então você pode comprar 0,10, 0,25, 0,50 ali. E é por isso que eu disse que no começo desse vídeo que dá para você sim investir lá no exterior com pouco dinheiro, porque você compra ali frações de uma única ação. O terceiro passo é onde você vai encontrar as informações para você analisar a empresa que você está querendo investir, analisar a estoque que você está querendo investir. Lá nos Estados Unidos você tem o IR, que seria o Investor Relations com a empresa, beleza? Esse site é indispensável, então você tem que digitar o código da empresa, por exemplo, Coca-Cola, você vai digitar KOIR, por exemplo, ou Investor Relations. Você vai conseguir ter acesso a todas as informações da empresa. Isso é indispensável para qualquer empresa que você vai investir. Mas além do IR de cada empresa, você pode utilizar alguns sites que já trazem algumas informações ali um pouco mais mastigadas. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o Status Invest, que é um site que eu gosto muito na hora de analisar até as stocks ou REITs. Lá nos Estados Unidos ele me ajuda bastante. Outro site muito bom é o Macro Trends, só que ele está todo em inglês, mas dá para você ali traduzir ali pelo seu navegador caso você tenha alguma dificuldade. Outro site muito bom é o Guru Focus. Porém, esse site ele tem muita propaganda, acaba atrapalhando ali um pouco a experiência, mas se você faz o seu cadastro, que é totalmente de graça, diminui ali um pouco as propagandas, mas elas ainda continuam acontecendo, porém, ele traz muita informação relevante ali da empresa. Então são 3 sites muito bons, vão te ajudar muito na hora de você analisar a sua estoque, na hora de analisar o seu REIT também. E além desses 3 passos, eu separei também algumas stocks, algumas ações que eu acho interessante você começar estudando, e alguns REITs também. Para quem não sabe o que é REIT, REIT ele é bem parecido com fundos imobiliários. A diferença é que o REIT lá nos Estados Unidos, ele pode se alavancar, tá? Ele pode fazer dívida, já que os fundos imobiliários, eles não têm essa dívida, beleza? O fundo imobiliário ele não pode se alavancar, tá? Então existem essas duas diferenças. Eu trouxe também alguns REITs para você começar a ter como parâmetro para você estudar, para você dar uma analisada ali, ver se faz sentido para sua carteira, inclusive de setores diferentes do que a gente está acostumado aqui no Brasil. E o primeiro REIT aqui da nossa lista é o REIT Public Storage, o ticker dele é PSA. Esse REIT, ele atua ali no setor de armários, de galpões, de espaços. Isso aqui está começando agora no Brasil, tem alguns lugares que você consegue alugar realmente o espaço para você guardar as suas coisas, alugar alguns armários, e esse REIT ele atua especificamente nesse setor, que é um setor bem diferente. Não tem nenhum fundo imobiliário aqui no Brasil, por exemplo, atuando nesse setor. O próximo REIT que eu trouxe aqui também para você poder dar uma estudada seria um REIT chamado Realty Income. O ticker dele, o código, seria a letra O. E esse REIT ele atua no setor de varejo, além de ter alguns imóveis também para fins industriais. E uma curiosidade aqui do nosso Realty Income é que ele distribui dividendos desde 1994, dividendos todos os meses,
sem falhar. Agora falando sobre as stocks, eu trouxe aqui uma ação muito interessante, porém bem famosa para você analisar, seria o McDonald's. O código seria MCD, e o mais incrível aqui do McDonald's, além do setor que ele atua, que já é um setor bem conhecido aí, é que ele distribui dividendos há mais de 41 anos consecutivos ali, sem falhar. Eles chamam isso de Dividend Aristocrats, são empresas que distribuem dividendos há mais de 25 anos, uma lista que eles chamam de Dividend Kings, que são empresas que distribuem dividendos há mais de 60 anos. E a próxima empresa que eu trouxe aqui pra gente se encaixa nessa lista de Dividend Kings, seria a 3M, aquela empresa famosa que fabrica aquela fita famosa 3M dupla face, outras coisas, outros produtos também, mas ela é bem famosa por essa fita, pelo menos aqui no Brasil, e ela distribui dividendos há mais de 65 anos sem falhar. Então acho que é um case aí interessante para você começar a estudar para investir lá nos Estados Unidos. Agora que você já entendeu tudo isso, o seu primeiro passo é abrir uma conta numa corretora. Provavelmente você vai ficar com dúvida, então eu vou deixar esse vídeo aqui, eu faço um comparativo de corretoras americanas aí para você que quer dar o seu primeiro passo nos investimentos americanos, dar o seu primeiro passo lá no exterior. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais.